Oi, deixa eu ver aqui. Esperando Juliana. Oi, Nó. Pronto, resolveu. Funcionou, agora vai. Não sabemos o que estava acontecendo, mas já que deu certo, vamos, né? Eu acho Vamos. que como eu entrei, confirmem aí se vocês conseguem ver pela minha. Também aparece lá como se eu estivesse ao vivo, né? Eu acho que assim funciona bem. Então vamos lá. Espero que todo mundo nos alcance, que todo mundo consiga ver que a gente está aqui juntos. Né? Tinha muita gente bacana entrando, apareceu. Pronto, minha mãe conseguiu. Cadê Rita? Rita Rita já participando entrou. ativamente, ela estava me dando altas dicas de olha para falar TCC, porque eu falei eletro, eu fico perdida quando eu falei esse nome. Tava falando, Camila, que é um tema importante, interessante, mas que ao mesmo tempo traz muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu falei para os meninos que se ninguém fizer pergunta, eu tenho diversas perguntas para te fazer. Eu queria que a gente começasse você explicando um pouquinho o que é a bendita TCC. Tá, então, quando a gente fala, como Rita falou aí, né, da ETCC, na verdade, eu sempre estou chamando de TDCS, que Qual é a é diferença? é a sigla em inglês, né? Então, fica uma linguagem mais comum para todo mundo, né? De outras nacionalidades, quando a gente fala TDCS, todo mundo sabe, né? Uhum. E seria a sigla em inglês, que é um tipo de neuromodulação. Tá? Então, quando você fala neuromodulação, não é Sim. só a ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Um outro tipo que é bastante conhecido é a TMS, que é a Hum. estimulação magnética transcraniana, que também TMS é a sigla em inglês. Mas todo mundo fala TMS, né? Uhum. Uhum. Então, são formas diferentes de neuromodular. Então, o que seria neuromodular? Seria facilitar a ocorrência da despolarização da sinapse. Uhum. Então, inicialmente se pensava que a neuromodulação poderia fazer com que a sinapse ocorresse. Sim. Então, se colocava o aparelho e fazia, e com essa estimulação a sinapse ocorreria. Né? Mas ela não chega a fazer isso, ela facilita. Então, ela começa a deixar esse potencial, né, a célula, a parte interna do neurônio mais positiva, para ela ir despolarizando, tá? Uhum. E E em partes práticas, o que isso nos traz? pronto. Então, os primeiros estudos Uhum. em neuromodulação, por exemplo, para a questão da linguagem, que é o foco, né, aqui Uhum. dessa live, não fizeram a terapia, não fizeram a estimulação associada à terapia. Uhum. O que que acontece? A gente vê que algumas pessoas melhoram, mesmo sem uma terapia intensiva associada à neuromodulação, Uhum. e outras pessoas, outros indivíduos não melhoraram, tá? O que que os artigos mostram hoje, as publicações? Que é sempre melhor fazer a neuromodulação associada à terapia. Por quê? Porque já se descobriu que facilita a Uhum. sinapse, ou seja, facilita a aprendizagem, né? Uhum. Mas se você estimular mais, fizer um outro estímulo, que nesse caso aí seria a terapia, um novo Uhum. aprendizado, um treinamento, isso pode fazer com que esse aprendizado seja realmente efetivo. Mila, quando a gente fala assim em estimular sinapses, né? Em melhorar potencial sináptico. Quando você está falando da ETCC, você também fala em formação e criação de novas sinapses? Vamos responder. Sim, sim, Então, né? não só ele Porque potencializa as existentes, como ele também favorece e facilita essa criação de novas? vai favorecer a plasticidade, Joia. né? Então, de Beleza. forma indireta, está fazendo isso, né? Não é que Uhum. diretamente a ETCC ou a TDCS vai gerar outras ligações, né? Mas vai Sim. aumentar a plasticidade, porque você está Joia. estimulando aquela Então, isso já região. seria uma explicação plausível para isso potencializar o efeito de uma terapia convencional, por exemplo, né? Isso.
Isso. Né? E a gente fala, por exemplo, na terapia fonoaudiológica, qualquer coisa que você faça de forma intensiva, o resultado é melhor. Mesmo que Sim. você não associe a neuromodulação, né? Então, por exemplo, na fissura, que no caso eu tenho muita experiência e é consagrado o trabalho de terapia intensiva, né? E a literatura, por exemplo, em afasias, que aí a gente já entra mesmo na questão da linguagem, tá comprovado que a terapia fonoaudiológica intensiva funciona no caso das afasias, né? Eu Então, acessei hoje diversos artigos sobre o uso da ETCC em afásicos e a gente tem respostas muito bacanas, artigos bastante recentes, inclusive artigos mais antigos de sim, 2015 que eu achei, mostrando que isso já vem sendo feito há bastante sim. tempo. Camila, você sentiu uma Independente dúvida? Eu tinha de... sentido uma dúvida relacionada a áreas de estimulação. Primeiro, Sim, eu vou fazer uma série de perguntas. Primeiro quem é que define essas áreas a serem estimuladas? A minha dúvida, entre aspas, negativa, que me fez em alguns momentos, talvez, repensar se indicaria ou não, está muito associada a, por exemplo, quando eu tenho um autismo, um transtorno difuso, em que eu não tenho uma área específica alterada, e eu tenho manifestações primárias tão fortes que vão gerar manifestações secundárias, como, por exemplo, quando uma criança com autismo não verbal, né? Vamos pensar numa criança não verbal. Vamos estimular a área de fala, quando, na verdade, não necessariamente há uma dificuldade no processo de produção de fala, mas sim, talvez, na intenção comunicativa, no desejo de comunicar-se com esse outro. E aí eu sempre fiquei muito na dúvida se vale a pena uma estimulação voltada para uma área de fala. E sempre me trouxe muito a ideia de que talvez o profissional que apenas foi o telefone que tocou. Então, que conhece essa criança por pouco tempo, talvez seja uma pessoa que não dê conta de indicar um local de estimulação de forma adequada. E eu queria que você esclarecesse um pouco isso. Quem é que faz essa indicação? Como é que são estabelecidos esses momentos de estimulação? Tem idade específica, quantas sessões? Tudo pra gente que não entende nada disso. tá. Eu não ouvi quando você falou de quem dá conta de indicar. Como é feita a indicação da área a ser estimulada? Quem faz isso? É Certo. o neuro ou é o terapeuta que acompanha a criança? Os profissionais médicos que já que conhecem e que têm e que estudam sobre a neuromodulação, eles acabam fazendo a indicação das áreas, né? Mas a gente sempre pode discutir se aquilo seria o primeiro protocolo a ser usado naquele paciente. Entendeu? Porque muitas vezes chega um paciente, eu já recebi paciente com a indicação do número de sessões, do local de estimulação, e aí você pensa assim, poxa, por que você vai fazer esse protocolo, que é o que a gente chama dessas sessões, vamos dizer que sejam 10, 15 sessões de protocolo, tá? Sim. A área e o número de sessões que você vai fazer. Será que esse protocolo é o primordial, é o principal para fazer para essa criança agora? Né? E, por exemplo, uma criança, como você está falando, que tem autismo, não necessariamente vai fazer apenas um protocolo. Você pode fazer um protocolo que seria mais primordial para a comunicação dele nesse primeiro momento, que facilitaria, e depois fazer um outro protocolo para uma outra deficiência que ele apresente associada ao autismo. Né? E me diga uma coisa, esse protocolo dura quanto tempo, cada protocolo desse? Então, os estudos iniciais começaram, né, com uma sessão, e aí foram aumentando, e passou algum tempo, aliás, acho que muito tempo, sendo considerado protocolo de 10 sessões na área de linguagem. Mas isso tem aumentado. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, você não faz mais sessões por uma questão também de segurança. Certo? Então, claro, obviamente que quando se começaram os estudos em neuromodulação, você não se começou a fazer muitas sessões associadas, né? Então, o que é validado hoje, né? É que se faça, no mínimo, 10 sessões, né? No caso das afasias,
15 sessões. Hoje a gente tem os protocolos com 15 sessões. A terapia fonoaudiológica associada, né? Os protocolos também definem o tempo da sessão, o tempo sempre o mesmo de estimulação naquele dia. Sim. Outra coisa que modificou pela questão da experiência e dessas publicações científicas. Sim. Hoje você pode fazer a estimulação nos casos da afasia, por exemplo. Pessoas que tiveram AVC na fase aguda. Então, estão surgindo estudos em que você já inicia o tratamento com a neuromodulação antes daquele indivíduo sair dessa fase aguda. Joia, interessante. Porque qual é a explicação, né? Tudo que você começa a fazer antes, precocemente, quase tudo é melhor, né? Então, o que acontece? Se tinha um medo, vamos dizer assim, de fazer na fase aguda e essa pessoa apresentar alguma outra alteração, né? Ter um episódio de convulsão, que é muito mais comum no primeiro ano do AVC, acontecer um outro AVC ou uma convulsão. Então, se esperava até um ano de AVC para começar a fazer a neuromodulação. E hoje não. Hoje você já pode fazer na fase aguda. Por quê? Porque muitos estudos que não têm a ver diretamente com a neuromodulação falam o quê? Que quando você lesa a área da linguagem, que na maior parte das pessoas é hemisfério esquerdo, o que o hemisfério direito faz? Ele tenta responder, né, compensar o que foi perdido no hemisfério esquerdo. Só que essa compensação desorganiza a plasticidade, certo? E essa desorganização, ao invés de ajudar, piora. Então, por exemplo, como é que você está fazendo o protocolo para afasias hoje? Está se mudando a montagem, né, dos eletrodos. Então, a gente colocava um eletrodo em área de linguagem, né, Broca, e o outro eletrodo, que seria o eletrodo de referência, que seria o cátodo, que é o polo negativo, né, que a gente coloca ou em região supraorbitária ou no ombro, tá? Em deltoide. São dois tipos de montagem diferentes. Como Isso é que está fazendo protocolo diferente ou você está falando com do mesmo protocolos diferentes? Como é que está fazer um sendo comentário feito aqui? hoje? Desculpa, Rita trouxe uma fala aqui de que existem muitos protocolos, mas que nem todos são validados cientificamente. Isso é importante. Isso, né? isso. O que acontece com as afasias, e que eu sempre falo muito, é porque tem muita publicação. Entendeu? Sim. Tanto da ETCC, da TDCS, quanto de TMS. Tem muita publicação, se a gente for considerar em relação a outras áreas, tanto de linguagem, né, como em outras alterações, tá? Tem muitas perguntas relacionadas à indicação aqui, né? Lucas, mandou palavrinhas, fala assim pra gente, no caso de autismo, que é um transtorno difuso, crianças com não verbais, né, com poucas vocalizações, o fono pode indicar? Então, tá acontecendo isso, do fono indicar, né? Eu não sei, em termos, assim, de éticos, como é que seria, mas... Eu acho que já que Rita tá aqui, Rita podia falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, Rita? Porque a Priscila Sampaio também... Rita Lucena, gente, ela é doutora, ela é neuropediatra e ela trabalha com Camila, foi orientadora de Camila há bastante tempo e tá aqui com a gente. Então, a gente pode aproveitar a presença dela para tirar essas dúvidas. A Priscila Sampaio Sodré perguntou a mesma coisa. Em todos os casos, a solicitação vem do médico, nós podemos fazer essa solicitação. Eu acho que, primeiro, tem cobertura pelo plano de saúde? Aqui, ainda não. Tem alguns estados, algumas cidades que fisioterapeutas estão conseguindo começar a colocar. Porque na fisioterapia já tem a resolução há mais tempo da utilização da TDCS e da TMS, certo? Da fono, a resolução saiu ano passado, em março de 2019. Só para a TDCS, não para a utilização da TMS. Então, para a fisioterapia está sendo mais fácil. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer mais pessoas que fazem neuromodulação em outros estados, eu vi que eles estão começando a conseguir
incluir em alguns convênios, mas isso não é tão comum assim. Joia. E a Anitta pediu para você falar dos resultados dos seus pacientes de doutorado, né? Os pacientes crônicos e graves. Do meu? Isso, do seu doutorado. Tá, então, eu defendi o doutorado em 2010, né? Então, na época que eu fiz o doutorado, não tinha nenhum estudo. Aí Rita respondeu, fono médico físio. Porque eles perguntaram, a Leilane perguntou em cima quem é que faz. Não existe uma regra de prescrição só do médico, entendeu? Não existe. Então, acho que mais a gente recebe indicado por outros profissionais, né? Como, por exemplo, tem pessoas que defendem, Ricardo Galhardoni, por exemplo, ele é dentista, ele fez o doutorado em outra área e ele defende que a neuromodulação é para todos. Né? Ok, então ainda outros há uma discussão relacionada a isso. Ele defende, olha, Robson, que fez o curso comigo em São Paulo, da USP. Tudo bom, Robson? Que é fisioterapeuta, ele faz a neuromodulação. Acho Mas que me diga uma coisa, vamos pensar agora na aplicabilidade. Já que médicos, fisioterapeutas e fonos fazem, existe alguma relação, como por exemplo, já que eu estou passando para uma questão de linguagem, para uma fase que eu prefiro que um fono faça, ou que um neuro faça, existe essa relação de manifestação ligada à indicação? Sim, é o melhor. Né? É o melhor que isso aconteça. E pelo que eu vejo, a maior parte dos contatos que eu tenho é com fisioterapeutas que fazem neuromodulação. Eles fazem para melhorar a funcionalidade na área da fisioterapia. É claro que você pode acabar melhorando também em outras funções, a depender da área que você estimular. Certo? Porque vamos dizer que existem áreas chaves de estimulação, que não melhoram apenas uma função. Tá? Então, você pode utilizar a mesma área para melhorar uma série de coisas, certo? Por causa dessa conexão de redes neurais, da região cortical com regiões subcorticais. E se você faz uma área associativa, por exemplo, você pode ter respostas de áreas diferentes. Confere? Isso. Então, e a TDCS, ela não é focal. Então, ela não vai atingir só aquela pequena área do eletrodo na região que está sendo estimulada. Ela se espalha. É diferente da TMS, que é mais focal. Hoje também existe uma TDCS que é mais focal, que você associa mais eletrodos nessa estimulação. São 4 eletrodos e um no centro. E esse eletrodo no centro é que vai estar realmente estimulando. E são eletrodos menores. Então, você foca mais a estimulação. Mas nem sempre você quer focar. Tem muita gente aqui falando da aplicabilidade. A Rita falou que dentista usa muito para TM, que é inclusive alguns dispositivos, né, como do it yourself. A Noélia falou do uso na audiologia para zumbido, por exemplo. E o Robson acabou de falar que ótimo, Juliana, aqui no Instituto, quando a questão é relacionada à linguagem e comunicação, eu faço a neuromodulação, porém numa sessão conjunta com o fono ou com uma equipe, né, que realiza a atividade. Que bacana, muito interessante. Eu vejo os vídeos de Robson no Instagram e vejo o trabalho dele na clínica, né? E eu vejo que é uma equipe multidisciplinar. Né? Que bacana essa equipe multidisciplinar, né? Trabalhando no mesmo objetivo. Só recapitulando então, para vocês que chegaram agora, a Fernanda Bonfim também está aqui. Oi, Nanda. E eu tava. Uma das minhas grandes dúvidas era: a gente faz o encaminhamento. Quando eu falo profissionais de saúde em geral. A gente faz encaminhamento por causa de um diagnóstico. Então, eu vou encaminhar uma criança com autismo para fazer neuromodulação. Ou eu faço para determinadas manifestações, e eu posso, pelo que eu entendi, escolher protocolos diferentes dentro desse mesmo paciente, né? Falando de um mesmo quadro, de acordo com a necessidade do momento. A segunda opção, né? Então, você vai pela sintomatologia, né? Pelo que é, e como eu falei, pelo que é primordial para a melhora da qualidade de vida daquele paciente. Joia. Né? Por isso que eu falo que é... Sim, disso. Não, pode falar. Um pouquinho dos resultados a longo prazo.
Muito boa pergunta, Ana. Sim. Rita tinha pedido para falar da questão do resultado do meu doutorado, e aí eu posso responder a de Fernanda complementando. Então, no meu doutorado, eu não fiz associada à terapia intensiva, porque foi um dos primeiros estudos que foi feito. Então, a gente queria saber se a TDCS funcionava para fazer, né? O que é que eu achei? É claro que você fazer uma amostra que seja homogênea, né, de pessoas que têm uma afasia, né? como no autismo, que é por isso que mudou, né, espectro hoje, é difícil você ter uma amostra homogênea, né? Mas todos eram afásicos de expressão, ponto. Mas a gravidade também variou. Então, por exemplo, eu tive pacientes que melhoraram muito com a TDCS, que foi sempre feito na área de Broca. E tive pacientes que não melhoraram. Agora, não vi pacientes que pioram. Há alguma relação, porque, por exemplo, pensando em Luria, etc e tal, a gente pensa não na parte localizacionista, mas funcional desse cérebro, então não quer dizer que por ele ter uma alteração motora, sempre eu vou ter ali na área de Broca, porque eu tenho áreas associativas relacionadas também a essas funções motoras. Então, será que isso pode responder a esse, entre aspas, não resultado em alguns pacientes com diagnóstico motor parecido? Pode, porque essa plasticidade vai ser diferente nas pessoas, né? Isso. É claro que o ideal seria a gente fazer um exame funcional antes, para saber qual é a região que está respondendo pela fala naquele indivíduo, para saber que área estimular. Seria o ideal, né? Então, e houve alguma relação das aplicações relacionadas a exames de imagem, por exemplo? Então, hoje se associa muito os estudos com o EEG, o eletroencefalograma. Por quê? Porque é uma ferramenta boa e barata em relação aos outros exames. Né? Então, para você avaliar a melhora antes e depois do TDCS, tem se utilizado muito o EEG tradicional e o EEG quantitativo, porque vai dar mais dados. Tem se utilizado muito o EEG quantitativo nas pesquisas, mais do que na questão clínica. Certo? Ele é mais... vamos dizer, respeitado até nas pesquisas do que na área clínica, para se fazer essa avaliação antes e depois. Então, assim, esses pacientes do meu doutorado não voltaram a ter a afasia que tinham antes, aqueles que melhoraram. Então, não houve uma regressão. Estavam em intervenção terapêutica? Sim, todos. Joia. Mas não intensiva. Certo? A intervenção normal, uma vez por semana, era um serviço público, né? Então, uma vez por semana, mas tinha o período da TDCS, em que em uma fase eles recebiam um tratamento, em outra fase eles recebiam o sham, que é como a gente chama o placebo, no caso da TDCS. Certo, ok. E me diz tá? uma coisa. Porque o placebo funciona, né? Desculpa, que são muitas perguntas que vão surgir na minha cabeça. O Ela é feita placebo diariamente? funciona. Pensar no protocolo. O protocolo é feito diariamente? São todos os dias até alcançar as 10 sessões ou tem um intervalo maior? Não, todos os dias. Joia. Faz todos os dias. E tem estudos já fazendo mais de uma vez por dia. Joia. Existe uma idade que é contraindicada para se utilizar? Ou algum quadro que é contraindicado, por exemplo, pessoas que têm convulsão, que têm quadros de epilepsia? Sim, por uma questão de um cuidado maior, vamos dizer assim, uma superproteção, não se faz em pessoas que apresentaram convulsão, tá? Mas não tem descrito na literatura também pessoas que tiveram convulsão por conta de TDCS. Certo. A TMS é utilizada bastante até para a melhora da epilepsia. Nos artigos científicos, entendeu? E se a gente pensar que a eletroconvulsoterapia ela é utilizada para epilepsia refratárias, né, que não responde a medicamento nenhum, que não responde a nenhum tipo de tratamento, é muito difícil de a neuromodulação por TDCS provocar a crise convulsiva. Mas é critério de exclusão ainda fazer em pessoas que têm crises convulsivas.
Show. Doutora Rita fala aqui pra gente, qualquer profissional poderia fazer, desde que tenha uma boa formação em neurofisiologia e esteja apto a lidar com os possíveis efeitos adversos. Fala um pouquinho pra gente sobre esses possíveis efeitos adversos. Então, os efeitos são efeitos pequenos, né? Então, assim, na hora da estimulação, o que o paciente pode sentir? Formigamento, né? Na região em que está o eletrodo, principalmente o eletrodo que está fazendo a estimulação, né? Alguns pacientes relatam dor de cabeça depois da estimulação, que a gente nem sempre pode associar diretamente, né? Algumas pessoas relatam insônia, mas a depender da área também a TDCS tem sido utilizada para insônia. Sim. Agora, o que acontece? Tem se explorado muito a TDCS para muitas coisas. Como eu falei para você em relação ao autismo. Mas ainda é necessário um número maior de publicações para poder fazer essa correlação positiva e confirmada, entendeu? Em relação Eu à falo idade? idade. A publicação que eu já vi com a pessoa mais jovem foi de 4 anos. 4 anos de idade. Até agora, tá? Então, de publicação, 4 anos. Muito provavelmente até pela questão da liberação de comitê de ética e pesquisa, né? Liberar em meninos menores, mas há alguma aplicabilidade, algo que não esteja ainda em pesquisa, mas estudos que estejam sendo feitos dentro de centros de pesquisa de aplicação em meninos mais jovens? Eu não sei, Júlio. Porque eu não acho sei. que a Noelia É possível. foi relacionada a recém-nascido. E a bebês, Noelia fala aqui, ó. E bebês também, né? Eu tenho que pesquisar, porque realmente aí em bebês, o que eu pesquiso, que é geralmente na área de linguagem, a publicação que a gente vê foi a criança mais jovem com 4 anos, entendeu? Ok. Letícia Lins pergunta sobre crianças com TDAH, mas antes disso, só para finalizar a questão das convulsões e das crises epilépticas, a doutora Rita fala para a gente que tem casos de pessoas que já tinham um histórico familiar de epilepsia e apresentaram aí a primeira crise após alguns dias do uso da eletroestimulação. Olha, eu lembrei de um documentário que é muito bom, My Beautiful Broken Brain, tem no Netflix. Vou anotar agora. É muito legal. Eu já apresentei muito para meus alunos por causa não da TDCS, mas por causa das afasias. É um documentário que a própria paciente faz, porque ela trabalha com isso. Ela trabalhava com isso. Então, ela conta a história dela na visão dela, né? E tem cenas que ela mostra, por exemplo, ela teve alterações visuais, né? Ela ficou com afasia. E no documentário, ela entra num estudo para fazer TDCS. E aparece ela fazendo a TDCS associada à terapia. E ela teve crise compulsiva. Crianças, a quarentena tem crianças em casa e elas passam. Aqui minhas crianças são meus gatos, que ninguém vai contar. Então, ela tem uma crise convulsiva durante o protocolo, não durante a aplicação especificamente, mas durante o protocolo ela tem e ela decide parar porque ela acha que foi a TDCS. E ela não tinha um histórico de crise convulsiva antes? Não, essa história é real, porque é um documentário mesmo. Ela disse, não, eu não quero fazer mais, né? Porque ela achou que tudo poderia voltar, tudo que ela sentia. E aí ela desistiu de participar do estudo. E os pesquisadores também não podiam dizer nem que sim, nem que não. Que foi a TDCS, entendeu? Então... Rita nos traz mais uma contribuição, elas que fizeram estudos, né? Fizemos um estudo com crianças de 3 anos. A literatura recomenda a partir de 5, mas os estudos incluem aí com TEA crianças mais jovens. Muito bacana. E aí vamos falar um pouquinho dos grupos específicos. Vamos falar um pouquinho desse uso nos afásicos, principalmente voltados a quais habilidades melhoram mais nesse processo. Você me falou que usam mais para os afásicos
de produção, vamos dizer assim, os não fluentes, né? Tem muito estudo publicado nas afasias de expressão. Pouquíssima coisa, né? Pouquíssima publicação nas afasias receptivas. Ok. E no TDAH, isso aí, pensando nesse pré-frontal aí? Tem publicação também, né? Não tem muitas. Zumbido tem, mas também não são muitas publicações e os resultados não são tão animadores assim, certo? Para zumbido. Contudo, na esquizofrenia, o que é que acontece na esquizofrenia? Que não é especificamente nossa área de trabalho diretamente, mas aí eu vou fazer dois parênteses, né? O que é que acontece na esquizofrenia? Você tem alucinação auditiva, além de alucinação visual, né? E os estudos estão mostrando que a esquizofrenia, quando você faz a TDCS, o que melhora são as alucinações auditivas. Ponto. É o que mais melhora. Os outros sintomas não melhoram, entendeu? O que a gente poderia fazer uma generalização para a questão do zumbido. Mas nem todos os resultados para zumbido são positivos com a TDCS, porque existe uma variedade de zumbidos também, né? De tipos de zumbido. Exato, né? exato. Então, agora em termos de alucinação auditiva, tem funcionado. Então, assim, para a esquizofrenia, né? Tem uma pesquisadora no Instituto do Cérebro em Natal, uma psiquiatra, que ela estuda a linguagem dos esquizofrênicos, né? A diferença da linguagem dos esquizofrênicos que estão e que não estão em algum tipo de tratamento. Eu esqueci o nome dela, mas é a mulher de Siddhartha Ribeiro, Rita conhece, Siddhartha, que é a esposa dele, que é psiquiatra e estuda a linguagem nisso daí, que eu achei super interessante. Quer dizer, a gente não trabalha diretamente com a esquizofrenia, apesar de ter, por exemplo, tem clínica em Salvador que tem, de psiquiatria que tem adulto, que tem fonoaudiólogo, né? E tem fonoaudiólogo trabalhando com esses casos de alterações de distúrbios mentais. Né? Então, já é uma ampliação, porque está se verificando que existem alterações de linguagem nesses pacientes. Eu vou fazer a pergunta de Lucas, doutor Palavrinhas, e vou emendar com uma minha para você já responder as duas. Quais áreas, né, melhoram mais na criança com TDAH? Atenção auditiva, visual e motora. E eu queria perguntar sobre a apraxia de fala da infância. Venho recebendo dos meus próprios pacientes, assim, o que você acha? Indica, não indica? Devo fazer, não devo? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De modo geral, independente dos casos do diagnóstico, o que eu tenho observado é que as melhorias motoras são maiores do que, ou mais perceptíveis do que as cognitivas. Ok. Certo? Então, não que as cognitivas não aconteçam, mas talvez seja mais fácil você observar. Então, na apraxia, eu acredito que melhore muito. Até porque nos casos, por exemplo, do meu doutorado, que é fazer de expressão, muitos tinham apraxia associada, né? E nesses pacientes a gente via essa melhora, né? Essa questão motora, tá? Então eu uma associação com a apraxia, provavelmente teremos resultados. Sim. Então tem muitos artigos em autismo que estudam a melhora de comportamento, vocabulário e estereotipia. E a maior parte dos estudos falam em resultados positivos para essas alterações, certo? Contudo, na prática, o que eu vejo a depender do paciente, é uma melhora muito sutil dessas habilidades. Eu vejo mais até uma questão de vocabulário, da criança repetir mais quando se faz, do que a melhora de estereotipia, talvez até da estereotipia verbal, ok, tudo bem, entendeu? Mas eu não vejo essa melhora comportamental como os artigos têm descrito, certo? Tem a questão do que se avalia, qual o parâmetro que você vai escolher também para se avaliar no estudo. Por exemplo, a maior parte dos estudos da afasia utilizam testes de nomeação. A linguagem, a fala não se limita só a isso, mas é a forma mais fácil de você avaliar. E grande parte dos estudos
e principalmente inicialmente, eram feitos por neuropsicólogos, não especificamente por Sim. fonoaudiólogos. E sempre os Hum. testes mais consagrados levam em consideração os testes relacionados a nomes, né? A Uhum. nomeação. Mas existem muitas outras habilidades que podem melhorar. Verdade, mas Certo? provavelmente por conta da parte quantitativa, né? Que o teste de Sim, vocabulário dá resultados quantitativos muito claros. Mas que é, bacana. é. Super E interessante. Fernanda falou da questão da melhora progressiva, né? Ou dos resultados perdurarem, né? É Sim, como eu isso. falei, quanto mais sessões de estimulação você faz, você potencializa a neuromodulação, certo? Uhum. Vai se somando, tá? Então, é como se fosse tomar um remédio todo dia, Sim. certo? Você pode, por exemplo, nos casos de depressão, Uhum. para TDCS, se fazem 30 sessões. Nossa, seguidas ou há um prazo de intervalo? Seguidas. 30 sessões, o mês todo, uma sessão por dia. Nossa, compreendi. E me diga uma coisa, o protocolo indica por exemplo, eu fiz agora uma bateria de 10, né? Fiz um protocolo agora com 10 sessões. Quando é que eu posso, se os resultados forem muito bons ou muito promissores, quando é que se pode reaplicar um outro protocolo? Pode ser logo em seguida? As coisas mudam muito, porque as pesquisas Sim, não param. A gente certo. esperava 6 meses, depois 3 meses. Hoje a gente faz sessões de manutenção. Uhum. Então, a gente faz, por exemplo, 15 sessões seguidas. Sim. Essas 15 sessões acabaram, a gente faz. Você pode fazer, encontrar protocolos que na semana seguinte você faz 3 sessões, 3 dias, né? Na outra semana, 2 sessões. Na outra semana, uma sessão. E mantém essa sessão uma vez por mês, durante um tempo, né? E Ok. você pode fazer uma outra área depois disso daí, dessa manutenção. Não precisa você Uhum. esperar. Joia. Se Então, você se eu quiser estou trabalhar uma estimulando uma. outra função, você pode fazer uma outra área, entendeu? Ok. Pode ser uma bateria seguida, uma atrás da outra, para áreas diferentes. A mesma área que eu Sim, preciso tomar um cuidado e observar os protocolos, não é? é. Joia, muito interessante. O Mas é Josué como eu Trindade. falo, cada dia as coisas mudam, Ok. porque todo dia vão mudando as formas de montagem, né? A depender do distúrbio, por causa dessa questão do conhecimento em relação aos neurotransmissores, como é que eles agem quando você faz a estimulação anótica, que é a positiva, né? Que é o que realmente facilita a despolarização sináptica. Ah, Então, muda o tempo todo. eu tenho três perguntas para você. O Josué Trindade, direito, pergunta assim: uso na síndrome de Marsden-Gleuber. Eu não conheço essa síndrome. Você pode falar, você consegue falar sobre isso? Mas eu já vou emendar Josué, as né, outras que perguntas. perguntou? Oi? Quem perguntou, Josué? Josué Trindade. É, A meu Patrícia Vilas paciente. Boas pergunta nos casos de depressão, se é indicado, e depressão leve ou grave. E primeiro responder essas, que daqui a pouco eu faço a minha. A minha que eu acabei de esquecer, que eu já me lembro. Então, eu falei que para depressão, né, que hoje se fazem 30 sessões, Uhum, né, faz o mês todo para uhum. depressão. Geralmente se faz para depressão nos casos em que o paciente não responde a remédio. Acabei de lembrar minha pergunta, que já emparelha com isso aí. A minha pergunta é: Pronto. como é a questão medicamentosa? Tem algum medicamento que precisa ser retirado ou os medicamentos podem ser mantidos? Os pacientes fazem A uso? maior parte dos medicamentos podem ser mantidos. Agora, existem estudos falando dessa questão é, da associação entre a TDCS e os medicamentos, Sim. certo? Então, não é uma coisa tão aprofundada ainda, mais que pode modificar. Então, Ok. em estudos relacionados à psiquiatria, à neurologia, a depender do que você vai fazer, você pode associar ou fazer a retirada de algum medicamento. E aí, com certeza, você vai discutir isso com o médico, né? Mas Ok. hoje já se fala de medicamentos que você pode ou que você deve associar e outros não. Agora você responde a pergunta do Josué. Ele disse, claro que ela sabe. Pronto. Claro que é?
Claro que ela sabe sobre a síndrome que ele disse. Primeiro fala o nome da síndrome de novo, que provavelmente eu falei errado. Eu não decorei o nome da síndrome dele, não. Ele tem que repetir aí. Ah, eu consigo dizer o nome, mas eu não consigo pronunciar, Ele tem, provavelmente ele tem Gleuben. a- Glueben. ele tem a distonia do escrivão, a distonia do músico, Sim, que é ok. provocada por movimentos repetitivos, né? Então, ele é profissional, é, ele tem uma formação mesmo profissional em música e ele desenvolveu a distonia Uhum. na musculatura que ele utilizava para aquele instrumento, Ok. que era a clarineta, se eu não me engano. Então, ele desenvolveu uma distonia mandibular, facial Uhum. e de cintura escapular, do lado, no ombro que ele utilizava para tocar. Entendeu? Então, ele desenvolveu essa distonia, ele faz tratamento com a toxina botulínica, porque é o tratamento ouro para isso, mas as dores que o distúrbio também traz são muito. Fazem o indivíduo ficar. Não conseguir fazer suas atividades, né? Entendi. E a TDCS, no caso dele, fez um bem enorme na questão da dor. Ele acredita que também Maravilha. a distonia diminuiu por conta da TDCS. Ele acredita muito nisso. Eu acho que é controlador dele. Então, ele ficava 7 semanas, 8 semanas de intervalo sem toxina. Depois Sim. vai ter que repetir. Com a TDCS, ele conseguiu ficar 14 ou 15 semanas. Nossa, que maravilha. Ele disse, olha, minha dor não vai embora, mas eu consigo suportar. Ela não aumenta. E conseguir suportar a dor faz com que todas as outras funções de atividades de vida diária, de humor, fiquem mais funcionais, né? Viver com dor é bem difícil. O Josué está falando aqui, ó, que ele teve uma distonia oromandibular e cervical também, para poder ajudar aí Ninguém melhor do que ele para falar, porque ele estuda e sabe tudo. Sabe o nome de todas a musculatura quando ele recebe o Que legal. Ele tem ideias maravilhosas para fazer. Vamos fazer isso, vamos estudar, vamos. Enfim, ele me ajuda a pensar nos protocolos para ele. E a gente não deve inventar os protocolos. Deve utilizar os protocolos que estão publicados. Ok. Mas a gente tem que ter o raciocínio clínico para decidir cada região que você vai estimular em cima dos sintomas e dos sinais que aquele paciente apresenta, utilizando os protocolos já publicados. Joia. Quando você vai escolher um protocolo como esse, existem cursos para os protocolos ou você faz o curso para a aplicação e os protocolos vão sendo estudados e definidos após a experiência clínica mesmo? Nos cursos, você estuda os protocolos. Ok. Né? Então, você estuda os protocolos e aí você, obviamente, vai fazer aquele raciocínio para dizer, aquele protocolo, você sabe que nas publicações você faz quantas sessões, né? Então, você estuda os protocolos, as áreas, as funções de cada área. Eu acho que é muito importante a certificação em qualquer área da saúde para você fazer a neuromodulação. Né? A parte teórica e prática, porque você precisa de um conhecimento de neuroanatomia, neurofisiologia, de fisiologia grande, não só a questão de aplicar, não é só colocar eletrodo, né? Então, e eu acho muito interessante, tem muita publicação em dor, principalmente na área de fisioterapia, né? Então, tem um pesquisador, Rita, que é Abraão, que é fisioterapeuta, que agora está em São Paulo. Ele era da UFBA, agora ele está numa federal de lá de São Paulo. E ele estuda muito dor, né? Muito a questão da dor, da TDCS na dor, da TMS na dor. E tem muita coisa publicada. Bacana. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa paralisia por conta de... Eu já atendi uma paciente que ela foi retirar os dentes, né? Os sisos da mandíbula e aí teve uma lesão lá no facial e ela tinha dores insuportáveis. Então, isso poderia ajudá-la? Depende de que tipo de dor seja essa, porque quando a gente fala de... A gente está fazendo estimulação cortical, certo?
Eu sei que na fisioterapia eu não posso nem entrar nessa seara porque eu teria que estudar. Você faz outros tipos de estimulação também para áreas mais periféricas, lesões medulares, Entendi, ok. entendeu? O instrumento seria o mesmo? Equipamento é o mesmo? O mesmo equipamento, O ou protocolo a que usa. TVCS ou a TMS, mas, por exemplo, pensando em sistema nervoso central ainda, mas, por exemplo, em lesão medular, né? Então, são outros protocolos. E Joia. aí eu Ok. não tenho esse conhecimento para poder estar falando, mas respondi a pergunta? Eu acho que sim. Gente, a Camila, ela também está à frente de muitos cursos voltados para eletroestimulação. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse, eu acho que é bacana procurar lá em box para ela poder explicar um pouquinho como funcionam os cursos, né, Mila? Aqui em Salvador tem cursos? Você ainda está oferecendo esses cursos? Eu fazia alguns cursos com turmas pequenas, Sim. né? E como não estava regulamentada ainda na fonoaudiologia, Uhum. eu não quis expandir isso, certo? Nesses cursos eu não dava aula só para fono, Uhum. tá? Dei aula para fisioterapeuta, para terapeuta ocupacional, né? Uhum. E a regulamentação está sendo feita nas profissões ao longo do tempo. Então, a fisioterapia Joia. já fez isso, né? E agora a gente tem algumas formações, Uhum. equipes se formando, né, para fazer a formação profissional. E agora estão sendo incluídos fonoaudiólogos nesses cursos. Alguns cursos não aceitavam o fono. E interessante é quando você faz essa formação, que não seja ministrada só por um profissional, uma especialidade, né? Que seja ministrada por um fono, um físio, um psiquiatra, um neurologista, para você ter uma visão mais ampla Ok. do que é o BCS. Joia. A Leia Maramelo fala: se o meu pai hoje está bem, eu agradeço a Camila, excelente profissional e minha querida professora. Oi, Leia, um beijo bem grande. Tem muitos alunos aqui, Camila. Tem, Lá tem uma galerona de aluno. Neuropodulação Latam tá falando: doutora Camila, qual o melhor aquecimento de voz para pessoas profissionais da área da música? Eu acho que foge eu não bastante do nosso trabalho com tempo. voz. A gente, Aí pois tem é, que a gente chamar a não é da área da Emily. voz, amiguinho. A gente é da área da linguagem, Camila da MO também. Eu Eu queria trabalho agradecer a todo com... mundo que está aqui tirando dúvidas. Camila, tem muito fono aqui. Fala um pouquinho desse investimento inicial. É necessário comprar o equipamento? É um equipamento de alto custo? É um equipamento que dá muito trabalho de manutenção? Porque tem muita gente interessada na formação, mas a gente também tem que discutir o que está por trás disso tudo, né? Porque não adianta você fazer o curso e não fazer a prática. E para Exato. você ter a prática, você tem que ter o aparelho. Porque o curso passa e se você não ficar treinando, você vai esquecer, Sim. né? É bom quando você compra para fazer o curso ou compra logo depois. Que diz, poxa, gostei, é isso mesmo, eu vou comprar e vou começar a fazer, né? Inicialmente, a gente tinha aparelhos muito caros, porque eram importados. Ok. Né? Então, por conta da questão da importação, tem muitos impostos, os aparelhos ficavam bem caros. Então, existe um aparelho que é 60 mil reais, né? Foi o primeiro aparelho que foi registrado pela Anvisa, que tem essa questão também, questão da Anvisa, né? Esse aparelho é americano, tá? Existe um aparelho italiano, que é metade do preço, que também tem a regulamentação pela Anvisa. E começaram a surgir alguns aparelhos brasileiros, né? E esses, por serem produzidos aqui dentro, têm um valor mais baixo, certo? Então, você vai encontrar um aparelho entre 4 mil reais a 60 mil. Ok. E aí muda a funcionalidade deles, número de canal, esse tipo de coisa? Existe essa diferença? Existe, por exemplo, programação de número de sessões, por exemplo. Isso pode mudar. Ok. O modo de você analisar a resistência, que é a impedância, né? Alguns parâmetros que você tem que verificar durante a neuromodulação, que em alguns aparelhos isso é diferente,
né? Então, Ok. como é que você vai controlar essa impedância que cada paciente tem? Então, isso também pode variar. Então, o aparelho faz a mesma coisa, mas existe a questão também da qualidade do aparelho e a questão dessas pequenas diferenças entre um e outro, Ok, certo? entendi. Doutora Aí tem Fernanda que Bonfim. analisar tem a questão custo-benefício, né? Isso, que também precisa ser estudada. A Fernanda Bonfim fala que parabéns a essas duas fonoaudiólogas maravilhosas, muito orgulho em conhecê-las desde a graduação. Orgulho é nosso, doutora Nanda! Parabéns a essas fonoaudiólogas neuropediatras, né? Neuropediatras, a gente já tem algumas. Tá E eu tô cheio muito aí. feliz de ver tanta gente bacana. Conheci a minha amada Noélia. Beijo pra Noélia. Obrigada, Rita, pela participação. O tema não se esgota nunca. É um tema maravilhoso. É um tema em que a gente pode discutir, inclusive, para outros diagnósticos. Eu queria que você falasse, antes da gente finalizar e de eu te agradecer, sobre gagueira. A aplicação dele para gagueira. Porque eu me lembro que você estava coordenando uma iniciação científica sobre isso, né? Foi. Você falou do TDAH, né? Que também é Isso. utilizado. Tem algumas outras alterações aqui que eu poderia falar. Mas você falou da gagueira, vamos lá. Faz tempo que eu vi um estudo só publicado em relação à gagueira. Eu comecei a fazer um estudo quando eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche lá na Itália, que meu co-orientador lá comprou minha ideia, né? Não tinha fonoaudiólogo na equipe, era só neurologista, neurocirurgião e neuropsicólogo. E bioengenheiro, que na época, há 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão, né? Eu trabalhei com duas bioengenheiras, eram mulheres, que ativavam os eletrodos no caso da estimulação invasiva, que eles fazem há mais de 10 anos lá, que eles fazem muito no Parkinson. Sim. Né? Colocam os eletrodos dentro do crânio. E esse meu co-orientador lá, Alberto Priori, ele comprou a ideia da gente fazer um estudo de gagueira. Né? A gente começou a fazer esse estudo, os resultados pareciam positivos, mas a amostra foi pequena. A gente não chegou a publicar porque eu tive que vir embora, né? Ele queria que eu ficasse, mas eu disse, não, vou voltar para o meu país para defender e não quero... Ele queria que eu fizesse outro doutorado. Eu disse, não, se eu for ficar... Eu ficar maluca, fazer um atrás do outro. Então, a gente começou... a gente quis continuar depois a distância, mas de vez em quando até alguém entra em contato comigo para ver os dados, mas a gente não finalizou. E aí aqui a gente teve um projeto que a gente fez para fazer em gagueira, né? Mas que também a gente não conseguiu concluir, né? Que a gente começou a fazer lá na faculdade, mas por conta dessa questão também de minha saída lá, a gente não conseguiu concluir. E tem um artigo só publicado. Então, se fala da estimulação em cerebelo para gagueira. Ok, sim, controle motor, né? Ajuste motor fino. Ok. E aí você vai... Acho que foi por isso que ele comprou minha ideia, porque tem muito estudo dentro da gagueira que fala da questão da disfunção de dopamina, do refinamento da fala, né? Nessa região no cerebelo, que é para onde essa dopamina vai, né? Então, para ataxia cerebelar ele também é utilizado? Sim, então, no caso da... Vamos pensar nas disartrias, se a gente está falando de fono, né? E aí eu vou para paralisia cerebral. Tem estudos também de PC, né? Mas não tem nada definido, assim, qual seria a melhor área para estimulação nesses casos, entendeu? Eu nunca apliquei para ataxia e não tenho como dizer para você agora como é que seriam esses resultados, entendeu? Mas pode ser que sejam positivos, né? Tem muita gente começando a fazer estimulação. Eu quero a resposta para isso ainda que eu não achei, mas assim, começando a fazer estimulação, Rita, se souber, ajude aí. Começar a estimulação em cerebelo, bilateral,
Hum, depois ir para a área alvo. ok, Não entendi. sei se Mas primeiro fazer um facilitaria protocolo de alguma 10 dias de coisa. cerebelo? Não, 5 dias. Ok. Aí é um outro Não sei se protocolo. facilita alguma coisa, entendeu? Uhum. Mas está se fazendo assim também. Agora existe o questionamento também: cerebelo bilateral ou unilateral? Entendeu? Pensando em neurofisiologia, tem uma lógica tremenda, né? A gente pensar em Hã? quem vai ser. Pensando em neurofisiologia, tem uma lógica tremenda, né? É, mas existe até essa questão assim de fazer bilateral ou unilateral. O que seria isso? Por exemplo, o eletrodo ânodo, que é o positivo, que vai fazer a estimulação, ele é relativamente, o que a gente utiliza tradicionalmente é relativamente grande para cerebelo. Uhum. Então é difícil você fazer unilateral, Uhum. né? Mas tem estudos fazendo unilateral e estudos fazendo de forma bilateral, com Ok, eletrodo positivo. ok, ok. Mila, é uma maravilha conversar com você. Eu teria trilhões de perguntas, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer você ter Já fez aceito o uma nosso hora, né? convite. Voou. Meninas, para quem tem dúvida, a live fica salva no meu YouTube, que tem o mesmo nome do meu Instagram, falando Juliana Rocha. Devo estar colocando no máximo amanhã para vocês lá. Renato, um beijo enorme. Glória Canto. Só gente querida tem por aqui Glorinha hoje. também, né? Tá, também. Eu Oi. queria agradecer Ô, muito. gente. Para quem está perguntando aí de quais são as provisões de lives para a semana que vem, vai lá no meu Instagram, tem um monte de coisa bacana. Eu vou falar de ecolalia na segunda. Na segunda ainda eu vou estar com a Mediando Autistas. Eu ainda volto na semana que vem com a Manoele Vasconcelos, que vai estar com a gente falando de autismo pela PG, e volto com a doutora Fernanda Dran Miranda de Fernandes. Vai ser um dia que eu não vou nem dormir nessa casa. É muito gostoso estar aqui com você. Obrigada, viu, Mila? Queria agradecer a presença de Obrigada a você, todo mundo Júlia. dando oi, todo mundo dando beijo, todo mundo botando coraçãozinho. Não, obrigada, obrigada a todos Obrigada, vocês. gente. Aline Alvarenga, meu docinho de coco da minha vida. Aí a gente tá falando de gagueira, tá vendo você aqui? Tem que marcar outra. A gente vai escolher, a gente tem que fazer assim, ó. Uma maratona de neuroestimulação, de eletroestimulação. Aí faz um dia só para gagueira, um dia só para transtorno motor, um dia só para autismo, porque não se esgota nunca o assunto, né? Não, e como eu falei em outra aula que eu dei há pouco tempo, que se você seguir, né, por exemplo, o Instagram hoje, né, se você seguir, colocar lá, hashtag neuromodulação, ou o melhor, hashtag neuromodulation, que você aí vai pegar coisas do mundo todo, você vê muita aplicabilidade, entendeu? Ok. Mas é aquela coisa, a gente não pode dizer que a neuromodulação vai funcionar para tudo, né? Ok. E não é isso que acontece, não funciona. E você tem que ver que é um aparato que vai se somar à terapia, seja fisioterapia, seja fonoaudiologia, né? Para melhorar os resultados da terapia, porque a gente sabe que a maior parte dessas questões que a gente está tratando aqui são questões que não têm cura. Uhum. Mas a gente vai melhorar mais do que só fazendo a terapia. Com certeza. Mila, deixa a live salva quando você for encerrar aí agora, tá? Salva por 24 Tá. horas pra fazer isso, né? Porque aí eu vou baixar e vou colocar lá no Instagram. Ai, meu Deus. Na hora que você encerrar aí, vai aparecer, ó, exibir live, salvar live lá. Pronto. Para os telespectadores. Aí você bota, senão não tem como botar no Tá. no Você tá em live todo dia, minha filha, então sabe Irmã, tudo. eu tive que aprender tanta coisa nessa quarentena, graças a Deus. E aí veio uma oportunidade bacana de estar auxiliando as pessoas que estão com tempo, né? Para poder. Já pensou? A gente conseguir botar aí todo mundo com um pouco mais de conhecimento. Eu também estou aprendendo muito com essas lives. Eu só tenho a agradecer. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo aí. Eu estou à disposição para dúvidas, tá bom? Isso aí, o pessoal pode ir lá no inbox, lá no privado da Camila, no meu privado, e a gente vai organizando e orientando vocês direitinho, tá bom? Beijo, Fiquem obrigada. com Deus. Tchau, Tadinha. tchau. Tchau.